Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Amém? Então, aqui. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas os prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado e agradecido seja o Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, então nós estamos aqui com a palavra do Senhor, a qual o autor foi Mateus. Nós sabemos que Mateus, ele era inimigo do povo de Deus. Por quê? Mateus era um judeu. Porém, o povo estava subjugado aqui pelos romanos, né? Estavam ali, não podia fazer nada, estava abaixo do jugo dos romanos. E Mateus trabalhava para os romanos, cobrando os impostos ali do povo. Mas a própria Senhor ali, passando um dia, Jesus chamou Mateus para ir com ele. E Mateus imediatamente entendeu que era o Senhor Jesus. E ele largou ali a coletoria de impostos. E ele então foi para junto servir ao Senhor Jesus. E aqui nós estamos vendo que Mateus, aleluia, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele vai começar a narrar então ao próprio povo seu. Você vê como que é as coisas? Ali ele é rejeitado pelo povo. Ali o povo não queria ele, nem ouvia a voz dele, via ele, tinha aquela rejeição, aquela repulsa. Mas aprove o Senhor pegar aquele próprio que era rejeitado, aquele próprio que fazia repulso, para ser usado na vida do seu próprio povo que o rejeitava, na vida da sua própria nação. É assim que Deus vai fazer comigo e com você. Aleluia! Deus vai pegar a minha vida e a tua vida. Sabe aquelas pessoas que não são elas, nós sabemos que a nossa luta não é carne e sangue, mas a nossa luta ela é contra os principados, potestades, contra os dominadores do mal que operam nas regiões celestiais. Aí sabe o que Deus vai fazer? Deus vai pegar a minha vida e a tua e vai levantar para você falar com ele, com ela. Deus vai levantar a minha vida e a sua, aleluia, vai usar minha mão, a sua, aleluia, para orar, e através das mãos o Senhor fazer maravilhas. Deus vai pegar os meus pés e os seus, aleluia, e vai levar no lugar onde ninguém queria ver a nossa cara, mas lá Deus, aleluia, ele vai mostrar que ele é na nossa vida. Louvado seja o Senhor. E foi assim com Mateus. Mateus então vai escrever, aleluia, para o seu próprio povo ali judeu. E quando ele vai narrar aqui essa parábola das 10 virgens, ele vai narrar então que Jesus, ele vai falar com o povo dele através de parábolas. O que eram as parábolas? Jesus, ele pegava os acontecimentos do dia a dia do seu povo para lhe explicar para eles o que ele queria dizer, aonde ele queria chegar. Porque Deus, ele não é como o inimigo nos acusa, o inimigo joga na nossa cara, mas Jesus não. Ele veio para pregar o evangelho, ele veio, aleluia, para inaugurar o reino
reino de Deus. Jesus então ele jogava a reflexão e cabia a mim ou a você entrar nela ou não. E a palavra diz então que Jesus ele vai pegar aqui e ele vai contar essa parábola das 10 virgens e vai se comparar o reino de Deus às 10 virgens aqui. O que eram essas 10 virgens? As 10 virgens eram as amigas da noiva, eram as convidadas da noiva, que iria ajudar ela ali na preparação, iria ajudar ela a se adornar, se preparar até a vida do esposo. Essa era as 10 virgens. E quando nós vamos vendo aqui, Mateus vai narrando que, aleluia, vão ser 10. Por que 10? Para mim, se eu falar para você número 10, né, você já pode imaginar que todos querem ser o número 10. Todos querem ser o primeiro. Todos querem ser o melhor em algo. Mas olha que mistério, porque o número 1 é o número do único. Deus é o único Criador do universo, o único Deus, não há Deus como nosso Deus. Só Ele é o maior do maior, só Ele é o melhor do melhor, só Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que pode, aleluia, todas as coisas. E olha que mistério, do lado do 1, para formar o 10, vem o 0. Sabe por que o 0? O 0 sem 1 é nada. O 0, se ele não tiver 1, ele não é 10. Se ele não tiver o 1, ele não faz, ele não acontece, ele não sai do lugar. O 0 é apenas um 0. Sabe o que Deus estava falando aqui? Que eu e Deus é maioria. Você e Deus, aleluia, é maioria. Nós sem Deus, nós não somos nada, não podemos, não fazemos, não acontecemos, mas com Deus nós podemos tudo, aleluia. Deus é o Todo-Poderoso, Deus, aleluia, é o Criador dos céus e da terra, aleluia. Deus é aquele que pode todas as coisas, nada é impossível para o nosso Deus. Para nós é impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. João 11:40, tudo é possível, aleluia, para aquele que crê. Então Jesus, olha que coisa linda, ele vai pegar aqui e ele vai comparar então as parábolas das 10 virgens, que vai se tratar de um casamento com o reino dos céus. E ele vai, o casamento no meio do judeu fazia assim, não era como o nosso, que primeiro tem um namoro, primeiro tem um gostar da pessoa, aí vocês vão se aproximar, vão se conhecer, vai namorar, vai noivar e casar. Não, nos judeus não era assim. No povo aqui do tempo bíblico de Jesus e até hoje, o que acontecia? Quando alguém estava prometido para alguém, porque era um contrato entre famílias, muitas vezes com um enriquecimento financeiro. Ou muitas vezes um moço via lá uma moça, o que ele ia fazer? Ele ia pegar lá, conversar com seu pai, o seu pai ia fazer um dote muito grande, um penhor, e ali então ele ia junto com o pai dele, ia conversar com o pai daquela moça, para então ele pegar e oferecer um dote em favor daquela moça. E olha só, pastor André, que mistério, porque se aquela moça aceitasse a proposta, aceitasse então aquele contrato, aí então se iniciava o processo do casamento, que poderia durar até 2 anos. Mas olha que mistério, a noiva não ia saber quando o noivo ia vir. A noiva não ia saber quando o noivo ia chegar. Mas uma coisa ela ia ter que estar sempre se preparando, sempre se adornando, sempre se fortalecendo, nunca deixando bater o desânimo. Ei, eu e você somos a noiva de Cristo. Cristo pagou o penhor, um dote lá na cruz do Calvário, quando Ele deu a minha vida, a vida dele pela minha vida e pela tua vida, lá na cruz do Calvário. Então foi pagado um dote, foi dado, aleluia,
aquele dote, aquele penhor. Ela recebia também um penhor. A parábola das 10 dracmas era colocada, muitas, né, as que tinham dinheiro, era colocada ali na cabeça dela uma corrente de 10 dracmas. É por isso que quando a mulher perde aquela uma dracma, ela vai varrer, vai vasculhar sua casa até achar aquela dracma que ela perdeu. Porque perder uma dracma era uma ansiedade, era um estresse, era um nervoso. Podia aquele casamento não acontecer, porque demonstraria a falta de compromisso que a noiva estava tendo. E eu trago já a verdade para a nossa vida. Jesus, Ele tem um compromisso. Jesus, Ele tem uma aliança comigo e com você. Mas não é a aliança que o mundo faz, que decepciona. Aliança que quebra, aliança que separa, não. A aliança que Deus tem comigo e com você é infinita. O mundo não pode romper, não pode quebrar, não pode separar aquilo que Jesus, Ele tem comigo e com você. Então Ele tem um compromisso comigo e Ele tem um compromisso com você. Mas eu perguntei para mim, eu pergunto para você: como estão as suas 10 dracmas nessa noite? Estão inteiras? Será que você perdeu uma? Se você perdeu essa noite, você precisa vasculhar a casa, vasculhar o seu interior e ver na onde que ela caiu, aonde que ela se perdeu, e ver na onde você vai encontrar, porque quando a noiva aparecer, elas vão ter que estar completas. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Como está o compromisso seu com Jesus nessa noite? Como está o seu compromisso de casamento com Deus nessa noite? Porque Jesus, Ele não é igual ao mundo. Ele não quer ficar com ninguém por algumas horinhas, não. Conhecer por algumas horinhas, não. Mas Jesus, Ele quer casamento. Jesus, Ele quer intimidade. Jesus, Ele quer ir no profundo. Jesus, Ele quer dia a dia, noite a noite, minuto a minuto, segundo a segundo. É isso que Jesus, Ele quer da minha e da tua vida. Nós vemos então que o contrato foi feito, a noiva ela aceitou aquela taça de vinho, ela bebe e aceita a proposta de casamento. Ela então começa a se preparar dia após dia na casa dela. Ela vai ter que manter a lamparina acesa. Dia após dia, então, ela vai ter que estar sempre preparada. Até se ela for se deitar, a noiva vai ter que estar com a sua lâmpada preparada. Para que quando o noivo vier, ela não seja enganada, não seja confundida, mas ela pega a sua lâmpada, ergue, e ali ela vai ver que é o seu noivo. Nós vamos ficar atentos, nem tudo é sonho de Deus. Vamos ficar atentos, nem tudo é visitação de Deus. Tem o inimigo, irmão, ele usa de artimanha, ele vem com sapatinho de algodão, e ele pode entrar no nosso sonho, ele pode entrar na nossa mente se nós der uma brecha, e ele pode nos enganar. Então é necessário que mesmo ao deitar, a sua lâmpada, ela tem que estar acesa. Aí você pode perguntar para mim, por que estava falando aqui? Note que todas as 10, elas pegaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Lembra do Salmo 119? Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus. Então a lâmpada é o suporte. É a palavra que vai manter você em pé, sem desanimar, sem vacilar, até, aleluia, o noivo voltar, prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem segue a luz do mundo, aleluia, ele não vai andar no quê? Em trevas. Porque a luz vai guiar ele. Então a palavra, ela iria fazer o quê? Ela seria como essa lâmpada. Ela iria guiar
na escuridão. Ela ia orientar em meio às trevas. Ela ia mostrar o caminho, mostrar a direção. Porque ali no casamento, aqui na época de Jesus, se tivesse um trajeto, era muito difícil. A pessoa precisava ali ver o caminho, enxergar, porque não é como hoje que nós temos as lâmpadas que iluminam a estrada. Não, era tudo escuro. Então a pessoa poderia ser comida das feras, poderia ser atracada pelos ladrões salteadores. Muitas coisas poderiam acontecer se o caminho não estivesse iluminado. Poderia ter um empecilho no caminho, uma pedra, um impedimento, e eu ver aí algo acontecer. Então a lâmpada tinha que estar iluminando. A lâmpada aqui significa o suporte, que vai manter a noiva em pé até a vinda do noivo. Mas só que nós vamos ver que elas vão carregar as lâmpadas. A palavra vai dizer que eram 5 nécias, eram 5 sem entendimento, 5 que sabiam de tudo, mas agiam com loucura, agiam com falta de entendimento, fazia que não sabia nada. Mas eram 5 prudentes, 5 que sabia, 5 que levava a sério, 5 que sabia que uma hora o noivo ia voltar, o noivo ia aparecer. Eram 5 que sabiam que elas teriam que estar prontas, estar preparadas. E a palavra já vai fazer a diferença aqui, porque ao tomarem suas lâmpadas, veja, todos tomaram a lâmpada. A lâmpada era um suporte, e no pico desse suporte ia um pedaço de estopa ou um pedaço de linho. E ali naquele suporte havia um lugar para pôr o azeite. Então todas preparavam aquela lâmpada com suporte, com estopa ali ou com linho. Tinha aquele suporte, todas já recebiam um pouco de azeite. Mas ninguém sabia a hora que o noivo ia chegar. Então quem é prudente pegou azeite extra. Quem é prudente sabia que se o noivo demorar, o azeite não podia faltar. Aquelas que eram prudentes sabia que o fogo tinha sempre que queimar, mas que nunca poderia se apagar. E quando nós olhamos aqui, irmão, olha que coisa linda, aleluia, porque ali elas vão levar azeite extra consigo, mas no entanto, aleluia, elas vão chegar uma hora em que todas vão tomar de sono e adormecer. Mas eu quero falar do azeite aqui, porque na época de Jesus, eu gosto de pregar assim, tá ensinando, na época de Jesus havia 4 tipos de azeite. O primeiro azeite tinha uma roda feita ali com pedras, e ali era feita uma roda, era tipo uma moenda. Aquela pedra ia forçar a fruta de uma árvore chamada de oliveira. Essas frutas eram azeitona. Aí aquela roda ia pegar e passar uma vez e prensar. E na primeira prensa ia sair o primeiro azeite. Só que era um azeite fluido. Era um azeite limpo. Era um azeite que não saia caroço, não saia resto de azeitona. Era um azeite que saía puro. E somente 3 tipos de classe de pessoa poderia usar esse azeite. Quem podia usar esse azeite era sacerdote, eram os profetas. E os profetas pegavam esse azeite mais limpo, mais viscoso, mais puro, sem mistura, para ungir então os reis. E o sacerdote pegava esse azeite que era puro para trabalhar ele somente ali no templo, para ali pôr nas lamparinas do templo. Irmãos e irmãs, nós somos reis, rainhas. 1 Pedro vai dizer para nós que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, sacerdote, sacerdotisa, profeta de Deus, para, aleluia, ministrar, aleluia, no templo do Senhor. Aleluia.
recebemos a lamparina, todos já receberam o primeiro azeite. E esse azeite que está falando aqui, ele representa a luz que ilumina. Esse azeite que está falando aqui é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não se compra. O Espírito Santo de Deus não se vende. O Espírito Santo de Deus, a unção do Senhor, ela não se compartilha. Aqui já está a diferença, aleluia. Ali o segundo azeite que vai pegar é um azeite usado mais para a farmácia, para a perfumaria. O terceiro azeite era também para colocar na luz, lá na ponta da lamparina, para encher ali. E na base, que era o suporte, ter ali azeite para continuar sempre queimando. Irmãos, só vai levar azeite extra quem paga o preço. Só vai levar azeite extra quem aguenta passar o processo para viver o propósito lá na frente. Só vai levar azeite extra aquele que não espera, mas ele não deixa os seus joelhos vacilar. Ele dobra os seus joelhos, ele ora, ela busca a presença de Deus, aleluia. Ele jejua, medita na palavra de Deus. Só vai levar azeite extra, aleluia, aquele que paga o preço da unção de Deus. Ninguém, não basta andar com vaso, né, pastor André? Veja que as 5 nessa andava com a 5 prudente. Então não basta andar com vasos, tem que aprender. A pastora André sempre fala para nós, não basta no meio dos vasos, tem que aprender a ser vaso. Porque no grande dia, você pode estar com o vaso cheio do azeite, mas e o vaso seu, como que está? Você pode estar com o vaso cheio de azeite, aleluia, mas e a sua caminhada, como está? E a sua busca, como está? Jesus vai aparecer, porque, aleluia, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Note que o noivo, ele não marcou uma hora, ele não marcou um momento. Ali, quando ele fosse consumar o contrato ali de casamento, ele fosse buscar a sua noiva, ele fosse levar ela para o quarto nupcial, ele ali pegava, poderia chegar a qualquer hora, raptar a noiva, ela tinha que estar com a lamparina pronta. Só que tinha um tempo, tinha um momento certo. Eu quero dizer para mim, para a tua vida, Jesus está voltando. Ele não falou a hora, ele não falou o momento, ele não falou o tempo que ele estaria voltando. Essa parábola está mostrando para nós a importância de nós estarmos prontos, a importância de nós andarmos sempre preparados, a importância, aleluia, de nós buscarmos, podemos até andar com o vaso, mas nós buscarmos fortalecer cada um, fortalecer o outro, a importância de nós não nos contentarmos com aquilo que Deus entregou, mas nós, aleluia, aumentarmos aquilo que Deus nos deu, aleluia, porque Ele vai cobrar. Note que Jesus, antes dele falar essa parábola, Mateus escrever aqui, Jesus vai falar de mais outras parábolas. Ele vai falar dos 10 talentos. Você viu? Tudo é 10, né? Os 10 talentos. O que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Você está usando os seus dons, os seus talentos, ou você está enterrando os seus talentos? Note que ele vai falar do servo bom e do servo infiel. O servo fiel, ele vai lá gastar tudo, se regalando, bebendo, ali andando, mas ele não procurou, aleluia, fazer bem com aquilo que o Senhor colocou às suas mãos. Mas uma hora o dono voltou do servo, e cada um teve que receber o seu pagamento. Quem foi bom servo recebeu o seu pagamento, mau servo, se você ler ali, ele recebeu o seu pagamento. Como que estão os seus dons? Se você prega
mais. Se você louva, louva mais. Se você canta, canta mais. Se você, aleluia, ensina a buscar, ensina mais. Se você ensina a palavra de Deus, ensina mais. Se o seu dom é servir na casa de Deus, se prepara, serve mais. Mas não podemos se achar de qualquer forma. Não podemos se achar de qualquer maneira. Sabe por quê? Vai vir o desânimo. Vai vir o abatimento. E o desânimo, ele vem para mim. Ele vem para você. Quem nunca cansou? Fala para mim. Quem nunca pensou um dia em parar, em desistir? Quem nunca, aleluia, adormeceu? Foi isso que aconteceu com as noivas aqui, com as virgens aqui, porque elas fizeram o quê? Em dado momento elas foram tomadas de sono e adormeceram. Já era quase meia-noite, o noivo estava tardando. Que casamento é esse que acontecia à meia-noite? Todas adormeceram, mas tem uma diferença. Aquelas que adormeceram sem azeite extra, a lâmpada continuou queimando. Mas aquelas que foram prudentes e levaram o azeite extra, podia até queimar o azeite que já tinha na lâmpada, mas elas tinham mais para colocar. E a palavra vai dizer que quando elas adormeceram, ouviu-se, aleluia, um clamor. Ouviu-se um clamor. Ouviu-se um grito. Sabe o que quer dizer o clamor? O que quer dizer o grito? Quantos profetas, pastores Deus levanta para falar comigo e com você, para dizer: conserta, põe no lugar, faz assim, eu vou fazer assim na tua vida, e nem assim nós tomamos a posição que temos que tomar. Esse é o grito, o clamor, é a palavra de Deus, é o anúncio, aleluia. Olha aí as coisas estão acontecendo, as coisas, aleluia, olha na palavra de Deus, já está aí, as promessas que estão na palavra, já está se cumprindo. Olha para os acontecimentos, Jesus já está vindo aí, eis aí o noivo, como que eu e você, fecha os olhos nessa noite, fecha os olhos nessa noite. A mais canta a labaia, libianda canta a labacébia. Eis aí o noivo, saia ao encontro dele, na banda canta a labacébia. Como que está a sua lâmpada nessa noite? Como estão as suas vestes nesta noite? Como está o teu adorno nesta noite? O noivo vem aí, você já está pronto para o encontro com ele nesta noite? Aleluia. A palavra vai dizer aqui, irmãos e irmãs, que quando foi dado o grito, as virgens que estavam preparadas levantaram com as lâmpadas nas suas mãos e com azeite extra. Mas aquelas que não deram valor, aquelas que acharam que aquilo que elas receberam era suficiente, aquelas que não quiseram pagar o preço da oração, do jejum, do clamor, da campanha, aquelas que não quiserem ir em busca da palavra, mais oração, mais jejum, mais adoração, a palavra vai dizer que elas vão dar um grito: dai-nos do seu azeite para nós. Elas vão dizer assim: não, nós não vamos fazer isso. Sabe por que nós não vamos fazer? Não é que nós somos ruins, é para que não falte a nós e também não falte a vós. Sabe o que está querendo dizer aqui, irmão? O preço que eu paguei não é o preço que você vai pagar. Aquilo que Deus tem comigo não é a mesma coisa que Deus tem com você. As provas que eu passei não são as mesmas provas que você vai passar. A unção, o azeite que Deus colocou em mim não é o mesmo que vai colocar em você. Sabe por quê? Tem uma busca, tem um preço, tem uma paga, e muitas vezes isso é com choro, é com lágrima, é com gemido,
O tempo, aleluia, de buscar é hoje. Não é tempo de somente aguardar nas coisas dessa terra, mas é tempo de se preparar todo o tempo para a vinda do noivo. Talvez a vinda do noivo não vai ser coletiva, mas o noivo, ele pode voltar só para mim, ele pode voltar só para você. E como que vai estar, aleluia, a sua alma? A sua alma vai estar pronta, adornada, preparada. O noivo chegou, o azeite delas apagou, porque não foram comprar com choro, com oração, com jejum, com preparação na palavra. E a palavra vai dizer que elas vão dizer assim: ó, ide antes ao que vende e comprai. Quem dá é o Espírito Santo de Deus. Mas Ele não dá, quem dá é Deus, quem distribui é o Espírito Santo de Deus. Mas Ele não vai dar de qualquer forma, Ele não vai dar de qualquer maneira. Elas até conseguiram comprar, mas quando elas chegaram já era tarde demais. As portas já haviam se fechado. Irmãos, irmãs, a porta da graça, ela vai se fechar. Nós não sabemos o tempo. Então não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe aquilo que você vai fazer amanhã para Deus, na presença de Deus, para o seu chamado, para o seu ministério, para depois. Mas faça hoje. Abre-nos a porta, Senhor. Mas o Senhor vai dizer assim: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vai chegar uma hora que Ele tem nas suas mãos a pá, e Ele vai então separar o joio do trigo. E eu fui estudar o que era isso, pastor André. Eles pegam, quando eles estão lá na lavoura, lá, né, de trigo, quando eles vão separar, eles pegam, amontoam tudo junto. É tudo junto. Ajunta a palha, vai o trigo, vai os grãos, tudo juntinho. E de repente, quando eles vão fazer a separação, aí vem o lavador, ele pega aquela palha e ele faz assim, ó, joga aquele trigo para cima. E daí, eles gostam de fazer isso quando está ventando. Olha o mistério aí. Porque é na prova que você vê quem é quem. É a dificuldade que nós mostramos quem somos. Se somos joio, se somos trigo, se somos palha, se somos vento. É na dificuldade. Mas quando Jesus voltar, nós vamos ter que escolher o que seremos. Se seremos trigo, se seremos palha, se seremos joio, o que seremos. Mas eu digo para você, o trigo vai entrar, porque a hora que ele peneira, aquilo que é palha voa, aquilo que é grão voa, porque é pesada, a palha voa. Vai sobrar uns grãozinhos, e não vai ser só a pá não, porque ele vai pegar uma peneira. Zacarias fala disso, que ele vai pegar uma peneira. Ele então vai jogar lá, aleluia, ele fala do ouro, mas aqui eu estou falando do trigo. Ele vai pegar aquela peneira na grande lavoura, na seara do Senhor. Quando sumir a palha, quando sumir, aleluia, alguns grãos abertos, vai cair então na peneira aquele trigo. Ele vai pegar saco de mais uma vez, vai jogar para cima. De repente ele vai dar aquela sacoalhada, e aquilo que é trigo vai ficar, mas aquilo que é joio vai sair. Porque joio não é trigo, palha não é trigo, grão não é trigo. Não é momento de separar agora. Tem hora que as pessoas falam para nós, pastor André, mas por que você não chega e fala? Por que você não pega e põe no banco? Mas por que você não tira? Porque quem tira é Ele. Quem põe no banco é Ele. Quem mostra quem é e quem não é Ele. Mas eu trago para a minha vida e para a sua: vamos tomar a posição, porque o noivo tem que conhecer eu e você. Porque se acender a lamparina, ele não conhece
Mas então, que aquelas filhas da boda, quando você vai ver, elas estão representando eu e você. A noiva, você viu que não está falando de noiva aqui? Porque nós vamos para a festa, mas a noiva é Israel. Deus nunca deixou de amar Israel. Deus nunca deixou de ter um negócio com Israel. Mas como a salvação se estendeu para nós, nós vamos estar, nós vamos participar, nós vamos entrar para as bordas, aleluia, do Cordeiro de Deus, mas vamos nos fazer conhecidos. Faça-se conhecido na tua casa, faça-se conhecido do teu vizinho, faça-se conhecido na tua escola, no teu trabalho, faça-se conhecido. Como você é conhecido, faça-se conhecido o seu chamado, o seu ministério, dentro da igreja onde você congrega, faça-se conhecido na obra de Deus. Como você tem sido conhecido, conhecida? Irmãos, uma irmã me chamou, não vou nem falar nome de igreja de nada, né? Mas uma coisa vocês vão saber porque não tem jeito. Mas ela falou assim: irmã, eu estou trabalhando e no meu trabalho só tem cristão. E eu comecei a passar muitas provas e eu não entendia por quê. E era aquela gente falando, era aquela gente me perseguindo, era dando lugar para inimigo mesmo, eu em casa chegando, todo dia sofrendo, eu não sabia o que. Eu falei: irmã, eu só sei de uma coisa, quando a prova começa demais, dobra o seu joelho, começa a buscar, porque Deus vai mostrar. Começa a buscar na palavra, pergunta a Deus: por que eu estou passando isso? O que o Senhor tem comigo nesse lugar? Já chegou o tempo de eu sair, o Senhor quer usar eu aqui. Irmãos, e Deus começou a revelar para ela coisas profundas. Era crente na macumba, pastor André. Revelou para ela, era crente na macumba, era crente fazendo macumba para o outro irmão, para atacar o outro irmão. Era gente com capa se fingindo ali ser cristão e na verdade era joio. E ainda Deus revelou para ela em sonho, chegou ali olha só como o inimigo está astuto, chegou no sonho dela, citou até um versículo, Lucas 1,37, falou assim para ela: mas você não pode ficar aqui porque você está me atrapalhando. Eu falei: irmã, se liga, Deus não vai falar para você que você está atrapalhando, não. O inimigo está vindo com um sapatinho de algodão. Ele sabe também a palavra. Ele falou a palavra porque ele queria enganar você. Mas na verdade é o inimigo que está incomodado com você aí. É verdade. Já viu quando você incomoda? Quando você chega no lugar? Ou quando você vai no lugar, parece que as pessoas, né, focalizam. Parece que está só você ali, né? Tem vezes que a gente chega até a encolher e fala: meu Deus, tem alguma coisa errada, né? Não suja, tem algo que não está conforme aí. Mas não é, querido, querida, é a presença de Deus na tua vida, é o brilho do Espírito Santo. Quando te perseguirem, te maltratarem, aleluia, fazer tudo, dizendo todo mal contra você, dá glória a Deus, porque você está no caminho certo, você está na rota certa, você está fazendo aquilo que é certo. Dá glória a Deus. Quando muitos se julgarem, não te aceitarem, sabe por quê? A presença de Deus está grande na tua vida. No mundo espiritual você está conhecido. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o noivo há de vir. Amém? Então vamos andar prontos, vigilantes. Não basta orar, não basta jejuar, não basta buscar a palavra. Tem que ter uma coisa muito importante também, é o vigiar. Tem gente que faz toda a disciplina certinha, oração, jejum e palavra, mas não vigia. Tem gente que ora bastante, mas não vigia. Tem gente que lê muita palavra, sabe muito, mas não vigia. Nós precisamos andar vigilante. Vai ser as mínimas coisas. Se o noivo vier ao nosso encontro e nós não tivermos um mínimo que nós nos arrependemos dos pés dele e pedimos perdão, nós vamos ficar.
Então vamos andar vigiante, não vamos andar de qualquer forma, de qualquer maneira, mas vamos andar prontos, preparados, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu quero convidar você nessa noite para se colocar em pé, amém? Posso, pastor André? Dá tempo ainda? Amém. Quero pedir para você se colocar em pé nessa noite. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, né? Eu quero estar orando pela sua vida, amém? Senhor Deus e amado Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por nós podermos, Senhor, estar aqui nessa noite, Pai. Eu estou compartilhando, Senhor, com meus irmãos, com a pastora, Pai, as minhas irmãs, aqui aquilo que o Senhor já ministrou. Primeiro a espada cortou aqui, Senhor, para mim poder passar para os meus irmãos. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, aquilo que eu não pude transmitir aos meus irmãos, eu creio que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, vai se encarregar. O Espírito Santo que é na nossa vida, Pai, que faz morada, Ele vai transmitir aquilo que eu não consegui passar. Pai, nessa noite eu peço ao Senhor, nos fortalece a nossa vida espiritual, nosso chamado do Senhor. Pai, abençoa em nome de Jesus, Pai, as nossas vidas sentimental, emocional. Abençoa, Senhor, os matrimônios, Senhor. Abençoa aqueles também que não têm, Senhor, ainda matrimônio, Senhor. Abençoa, meu Deus, que haja felicidade, que haja, meu Deus, harmonia, que haja, Deus, de entendimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, entra também, Senhor, com a providência, Pai, nas nossas vidas, meu Pai. Eu creio na sua palavra que o Senhor diz que o Senhor é o nosso pastor, aleluia, e nada nos faltará. E toma posse em nome de Jesus, porque o Senhor está entrando com providência. Eu contemplo nesta noite a bandeja do Senhor entrando, aleluia, nesta casa de oração. E Ele está servindo à direita, Ele está, aleluia, servindo à esquerda. Tem bênção do Senhor preparada para essa casa aqui de oração. Tem bênção do Senhor preparada para aquela, aleluia, que está buscando. Aleluia, Deus vai abrir porta onde não tem porta.